Vamos continuar o nosso vídeo, tá? Nossa aula, lá na página 120, Imagens e Palavras. Você vai conhecer uma tirinha. O que será que é uma tirinha? Tirinhas são histórias contadas por textos e desenhos. É uma sequência de quadrinhos, tá? Se parecem com as histórias em quadrinhos, porém elas são mais curtas, as histórias, tá? Nós podemos encontrar essas tirinhas em revistas ou jornais, e ela foi inventada há muito tempo atrás. Ela foi criada em jornais para animar as pessoas, tá? E elas, as tirinhas, elas têm de 3 a 4 quadrinhos e tem uma sequência nesses quadrinhos, tá? O texto ele foi criado e fica dentro de balões. Mas tem algumas tirinhas, né? Alguns personagens que não tem texto. Tá? Então, a gente tem que tentar adivinhar por expressões, por gestos, o que aquela história está contando pra gente. É bem legal. E a história que nós vamos conhecer, a tirinha que nós vamos ver aqui, é do Charlie Brown. Vocês conhecem o Charlie Brown, que tem o Snoopy? Então, tem ele e o amigo dele, o Linus. A tia Ria vai ler a tirinha para vocês acompanharem aí, tudo bem? Quem não entendeu direito, a tia Ria não conseguiu passar através do vídeo o que significa a tirinha, lá na nossa aula online a tia Ria explica novamente para vocês, tudo bem? Acompanhe a leitura da tirinha com o professor. Você pensa muito no futuro, Linus. Ah, sim, o tempo todo. O que você gostaria de ser quando crescer? Absurdamente feliz. Então, o Charlie Brown e o Linus estão conversando aqui. E aí, essa tirinha, a conversa que eles estão tendo aqui, a tia Rê vai conversar com vocês. E aí, eu quero que vocês me digam o que vocês entenderam dessa tirinha aqui, dessa história. E, principalmente, o que significa a palavra absurdamente feliz. O que será que o Linus quis dizer lá no finalzinho, né, do texto, no quarto quadrinho? Absurdamente feliz. O que será que significa isso? Absurdamente feliz é um sentimento enorme, muito grande de felicidade, né? Igual eu estou muito feliz, mas absurdamente feliz eu estou mais da conta. Enorme, um sentimento enorme de felicidade, satisfeito. Então, absurdamente significa, absurdamente feliz significa isso, tudo bem? Aí aqui tem um pouquinho falando de quem inventou o Charlie Brown, tá bom? Que é Charles, nasceu nos Estados Unidos em 1922 e morreu aos 77 anos. Foi um cartunista, ele era um desenhista famoso que criou o personagem Charlie Brown e seu cachorro Snoopy. Quem não conhece o Snoopy, né? Suas tiras sempre foram cheias de humor e inspiradas em sua vida e nas pessoas que conhecia. Então, um dos detalhes das tirinhas é que quem faz animadas, com tirinhas animadas, que foi aquilo que a tia Rê falou, as tirinhas demonstram, se expressam através de gestos, né? E os humoristas, eles colocam muito disso nas tirinhas. É bem legal. Mais pra frente a gente vai aprender mais sobre algumas tirinhas também, tá? Vamos trocar ideia? Você já leu alguma história com esse formato de texto? Fora o gibi, vocês já chegaram a encontrar alguma tirinha em algum lugar, em revista, no jornal? Até mesmo no gibis, tem tirinhas. Bem no finalzinho lá do gibi, às vezes tem algumas tirinhas. Número 2. Você conhece ou já ouviu falar dos personagens dessa tirinha? Se sim, sabe o nome deles?
Para quem não conhece, a tia Rê vai mandar um desenho, tá? Uma imagem com alguns amigos do Charlie Brown e os nomes, porque eles são em muitos, né? Então a tia Rê vai mandar alguns amigos e alguns nomes para vocês. Aí peça ajuda para o papai ou para a mamãe na hora da leitura, tá bom? 3. Quantos quadrinhos aparecem nessa história? Então, essa tá fácil, é só contar os quadrinhos, tá bom? Pois vamos lá para a nossa atividade. Leia a pergunta do primeiro quadrinho. Qual foi a resposta dada? Então, vamos lá no primeiro quadrinho. Número 2. Ao observar os quadrinhos, você diria que os personagens estão conversando ou estão brigando? O que vocês acham? Nós vamos conversar também sobre todas essas perguntas na nossa aula, tá bom? 3. Observe a expressão dos personagens no primeiro quadrinho. Você diria que eles estão distraídos ou estão pensativos? Como será que eles estão? Número 4. Releia o último quadrinho. Nele está a resposta para qual pergunta? Então, vocês vão ler o último quadrinho, só que antes de chegar no último quadrinho, qual foi a pergunta? Né? Na verdade, nela tem a resposta para a pergunta. Ficou meio confuso, né? Temos que ir lá novamente no quadrinho, prestar bem atenção, tá bom? Ó, vou ler novamente. Leia o último quadrinho. Nele está a resposta para qual pergunta? Então, antes de chegar no último quadrinho, tem uma pergunta, certo? Que aí o último é a resposta. Mas se ficou confuso, depois a tia Rê vai ajudar vocês a fazerem, porque essa atividade, na verdade, a gente tem que conversar, e aí vocês vão falando o que vocês acham para a tia Rê e a gente já vai respondendo, tudo bem? Número 5. O que você pensa sobre a resposta que o personagem Linus deu ao amigo? Então, foi aquilo que a tia Rê falou. Então, essas perguntas seriam bem melhores e serão na nossa aula online, porque aí a tia Rê vai conversar e vocês já vão respondendo, tá bom? Número 6. Faça uma lista de 4 coisas que deixariam você absurdamente feliz, né? Muito contente, satisfeito, é aquilo que a tia Rê falou, absurdamente feliz. É um sentimento, assim, enorme de felicidade. Então, escolham 4 coisas que deixariam vocês absurdamente felizes e procure explicar em uma linha por que cada uma dessas coisas deixam você feliz. Na verdade, vocês vão escrever o que deixam vocês felizes, tá? Mas pode escolher uma coisa só para escrever, tá? Aí para registrar e depois vocês contam as outras para a tia Rê, tá? Então vocês vão explicar por que isso deixaria você absurdamente feliz. Combinado? Depois vamos em casa. Olha lá em casa, tem a nossa cruzadinha, né? Então dentro da cruzadinha tem algumas palavras que começam, né, e terminam com a letra R. Então, tem as figuras, tem as imagens, e aí vocês vão completar. Então, conforme vocês forem fazendo, vão riscando as palavrinhas para vocês não repetirem. Mas aqui, como tem as imagens, fica bem mais fácil, não é mesmo? Mas aí, quem quiser, daquele jeitinho que a tia Rê sempre fala, assim vocês não se perdem, tá? Depois, na número 2, nós já fizemos essa daí em uma atividade anterior e vamos colocar em prática aqui. Recorte de jornais e revistas 2 palavras e colhe-as em cada coluna de acordo com o que se pede, tá? Então, quem não tiver revista em casa, porque às vezes a gente não tem revista, né? É difícil. E se não tiver revista, não tiver jornal, não tem problema, tá? Vocês podem escrever
a palavra. Agora, quem tem revista, jornal e quiser recortar e colar aqui, pode. Agora, quem não tiver e não conseguir encontrar, não tem problema. Pode escrever as palavras, tá? Palavras que começam com a letra R e palavras que terminam com a letra R. Combinado, então? E aí, a gente se encontra na nossa aula online para conversarmos e falarmos sobre as tirinhas, tá? Para te explicar melhor para vocês o que são tirinhas e tirar as dúvidas. Um beijo e até a nossa próxima aula.